Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia do sexo masculino, tenho 38 anos, sou branco, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos e uma estatura alta. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV, utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Minhas ovelhas, nossa aula de hoje, aula número 11, é sobre formação étnico-cultural do povo brasileiro, papel do IBGE e importância dos indicadores socioeconômicos para o planejamento populacional, conteúdo de revisão. Nossa aula já começa com o aluno levantando a mão, né? E aí, Léo? Vamos lá, pergunta. Professor, quais são os principais temas sobre população que costumam ser cobrados nos vestibulares? O conteúdo é muito extenso? Léo, o conteúdo é extenso. Meus alunos, todo o conteúdo de geografia é extenso. Tu já começa pelo tamanho do título do conteúdo, que é um parágrafo. Por isso que eu chamo a atenção para você ficar de olho nas publicações que o IBGE vem atribuindo nos anos de 2023, 2024 e 2025 sobre a população brasileira. A nossa primeira questão já vai nesse caminho. Olha só, considere o gráfico a seguir. Vamos descrever esse gráfico. Você tem ali uma variável e que ela está diminuindo com o passar do tempo. Então é isso que o gráfico está demonstrando para a gente. Da análise do gráfico acima, é possível afirmar que a preocupação com a previdência social perde importância progressivamente. B. O percentual de brasileiros em idade produtiva deve aumentar nas próximas décadas. C. A expectativa de vida no Brasil permanecerá abaixo dos 70 anos ao longo do século XXI. D. A taxa de fecundidade no Brasil está abaixo do nível de reposição. Em algumas décadas, o Brasil entrará no chamado bônus demográfico. Para entender essa questão, eu trouxe esse gráfico aqui. O gráfico é o de transição demográfica. A população brasileira está passando pela transição demográfica, está aí o conteúdo importante para o seu vestibular. A transição é a passagem de uma sociedade que apresenta elevadas taxas de natalidade e mortalidade para, no futuro, taxas mais baixas. O Brasil começou a transição demográfica no século XX. Quando nós começamos a nos industrializar e urbanizar, a taxa de mortalidade no Brasil começou a declinar. Com menos gente morrendo e muita gente nascendo, a população brasileira começou a crescer de maneira explosiva, principalmente na década de 40, 50, 60 e 70. Tanto que a música da Copa do Mundo, e aí olha só a informação que eu te dou, em 1872 era 10 milhões de habitantes no Brasil. Em 1970, a Copa do Mundo teve uma musiquinha assim, pra frente Brasil, salve a seleção. Somos 90 milhões em ação, ou seja, em 100 anos a população brasileira cresceu 9 vezes. Então a população brasileira já cresceu de maneira acelerada. 9 vezes, só para você ver, imagina a sua dívida aumentar 9 vezes. Imagina você engordar 9 vezes. Então, foi um crescimento muito acelerado. Só que, conforme o Brasil se consolidava como uma nação urbanizada, o custo de vida, a participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade, o uso de métodos contraceptivos, casamentos tardios começaram a fazer também com que a natalidade baixasse no Brasil. Muitos de vocês podem dizer, não, a fecundidade, a natalidade não está baixando no Brasil. Eu digo, não viaja, irmão. Quantos tios tu tem? Quantos irmãos tu tem? A quantidade de tio que tu tem é igual à quantidade de irmão? E outra, a quantidade de filhos que tu quer ter é a quantidade de irmãos que tu tem? É a quantidade de tios que tu tem? Ou seja, a cada geração estamos tendo menos filhos aqui no Brasil. E isso é comprovado estatisticamente pelo censo do IBGE, que vai comparando esses dados decenais. Atualmente, a taxa de fecundidade no Brasil está em 1,5, abaixo da taxa de reposição, que é 2,1. Com isso, então, o gabarito da questão é a letra D. A taxa de fecundidade no Brasil está abaixo do nível de reposição. Estima-se que, para a próxima década e o início da outra década, que é a década de 40, a população brasileira vai parar de crescer. E assim, então, passa a declinar. Nossa população, ela está envelhecendo e a cada vez que passa, temos menos jovens. Na questão de número 2, você já tem um assunto que é recorrente em todas as provas do vestibular. São as pirâmides etárias. Olha o enunciado. Examine as pirâmides etárias do Brasil
e do estado do Amazonas, segundo dados do Censo Demográfico de 2002, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O que é uma pirâmide etária? Um gráfico que correlaciona a quantidade de pessoas por idade e gênero. Tanto que numa pirâmide etária você consegue observar a partir de 3 elementos. A base, que representa a população jovem. Jovem é de 0 a 19 anos, segundo o IBGE. O meio é o corpo da pirâmide, são os adultos, de 20 a 59 anos. E o topo são os idosos, todos aqueles que têm 60 ou mais anos de idade. Uma pirâmide etária pode evoluir conforme um país está numa determinada posição da transição demográfica. Países que estão em estágios iniciais, também chamados de subdesenvolvidos, têm uma pirâmide triangular, uma base larga e um topo estreito, indicando que naquele país a natalidade é elevada, a mortalidade é elevada, a expectativa é baixa, característica de um país subdesenvolvido. Mas conforme um país vai se desenvolvendo, o formato da pirâmide vai mudando. Olha o caso do Brasil. Você já viu isso na questão anterior. A fecundidade no Brasil, ela está aumentando ou diminuindo? O que você responde? Diminuindo. Se a fecundidade está diminuindo, a base da pirâmide também vai ser alterada. Ela vai ficando cada vez mais estreita. E com a base estreita, o corpo passa a se sobressair, indicando que hoje o perfil da população brasileira é um perfil de adultos. E o topo está aumentando porque nós estamos envelhecendo. Agora vamos para a questão. O exame das pirâmides etárias permite concluir que a população do Amazonas possui, proporcionalmente à população do Brasil, mais pessoas na faixa etária. Então, é do Amazonas. Você já sabe que do Brasil são adultos, só que como o nosso território é extremamente desigual, você acaba tendo diferença em relação a regiões que têm um predomínio de faixas etárias mais avançadas, enquanto em regiões com faixas etárias mais jovens. Contudo, todas as regiões do Brasil estão passando pela transição demográfica. Então vamos lá, letra A. Faixa etária infantil, o que desobriga o Estado de realizar investimentos em áreas assistenciais relacionadas à população adulta ou idosa. B. Adulta, o que exige maior ação de políticas públicas voltadas a emprego e renda no Estado em relação ao cenário do país. C. Adulta, o que exige maior arrecadação do sistema público de previdência pelo Estado em relação ao contexto do país. D. Jovem, que possibilita uma transição demográfica acelerada ao Estado quando comparado no contexto do país. É jovem, o que assegura um maior bônus demográfico ao Estado quando comparado com o cenário do país. Aqui, a visualização das pirâmides e a sua modificação, mostrando que a evolução altera o corpo da pirâmide, e o gabarito da questão, que é a letra E. Por que a pirâmide do Amazonas ainda é uma pirâmide jovem? Como eu te falei, existe uma desigualdade no Brasil. Há regiões onde a transição está mais avançada e há regiões onde a transição está mais atrasada, mas ela já começou. A expectativa é que na próxima geração o Amazonas tem uma população mais adulta e uma população jovem e uma população adulta fazem parte do bônus demográfico, que é o quantitativo de pessoas que estão em idade ativa na economia, que estão próprias para trabalhar. Então a gente está com um cenário de aproveitamento de mão de obra, o que é importante para o nosso polo industrial, para a questão de serviços e comércio, para o setor agropecuário. Lembre-se que a população do Amazonas é jovem, mas do Brasil é taxado como adulto. E a população do Amazonas logo também será adulta com o avançar dos indicadores demográficos e socioeconômicos. Na questão de número 3, nós temos o infográfico apresenta a distribuição geográfica de determinado grupo populacional do Brasil. Ei, questão pesada essa da UEA, cara. Por quê? Você precisa olhar para cada região, por isso tem 5 bolas, e dentro você tem os quantitativos. Mas já fique de olho, por quê? É uma questão de localização. Tanto que na pergunta ele coloca assim: a partir de conhecimentos sobre a população brasileira, tem-se que o grupo populacional apresentado no infográfico corresponde a quilombolas, sendo que a maior parte desse grupo está vinculada à agricultura familiar. Gente, quilombolas praticam agricultura familiar. A frase é verdadeira. B. Indígenas, sendo que a maior parte desse grupo vive em áreas sem demarcação oficial.
Ei, frase verdadeira. C. Caiçara, sendo que a maior parte desse grupo tem como fonte de renda o extrativismo? Cara, questão pesada, porque as 3 alternativas são verdade. Ser verdade não é resposta. Bora olhar a letra D e a letra E. Ribeirinhos, sendo que a maior parte desse grupo desenvolve pesca comercial. Venezuelanos, sendo que a maior parte desse grupo vive na condição de refúgio humanitário. Todas são verdade. Todas existem, mas nem todas estão associadas ao mapa, pois no mapa você entende que o predomínio desse grupo étnico é na Amazônia, é na região norte do Brasil. E se você tivesse o mapa de quilombolas, você deveria olhar para a região nordeste, pois como o nordeste brasileiro foi a região dos plantations e também onde nós tivemos ali o maior quantitativo de escravos africanos traficados para o Brasil, isso acabou contribuindo para que tivesse uma grande população de cor preta na matriz étnica da região e que muitos se tornaram quilombolas, que são descendentes dos quilombos. São comunidades tradicionais que mantiveram aspectos, costumes e que hoje sobrevivem à luta pela terra, pela qualidade de vida e também passam por conflitos de demarcação. Então, quilombola é importante, mas você olha para o Nordeste. Então, Miguel, não tem quilombola na Amazônia? Tem sim. Tem quilombola na Amazônia, tem quilombola na região norte. Na Amazônia você tem o oeste do Maranhão, o estado do Pará, no próprio Amazonas com Barreirinha, tendo uma grande quantidade de quilombolas. Você vai encontrar também em Manaus, em Taquatiara. Então, existem quilombolas na Amazônia, na região norte do Brasil. Segundo o IBGE, os 2 estados que não apresentaram comunidades quilombolas demarcadas e tudo mais, foi no estado do Acre e no estado de Roraima. No quesito aqui, caiçaras, tu tinha que jogar para o litoral. Caiçaras, você teria que determinar para o litoral brasileiro. E refugiados venezuelanos, a grande maioria está no estado de Roraima e no estado do Amazonas. Só que ele coloca um quantitativo muito grande para as outras regiões, o que já elimina essa possibilidade. Ribeirinhos, tem ribeirinhos no território brasileiro todinho. Entretanto, você não poderia também fazer com que a distribuição fosse tão desigual assim. A resposta dessa questão, então, vai parar para as comunidades indígenas. Gabarito, letra B. Comunidades indígenas, sendo que a maior parte desse grupo vive em áreas sem demarcação. Então, olhou indígenas, região amazônica, você vai ter a grande maioria das terras indígenas demarcadas, o estado do Amazonas com população indígena elevada, você tem municípios aqui como o município de Ueramutã, São Gabriel da Cachoeira, Ueramutã, Roraima, né? São Gabriel da Cachoeira, Manaus. Manaus tem um maior quantitativo absoluto de indígenas. Então, fique de olho no censo, beleza? Fique de olho no censo. Assim, o que a gente pode enaltecer então? Conteúdo de população, crescimento da população mundial, teorias demográficas, teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana. Você precisa olhar aspectos do envelhecimento demográfico, da mudança na pirâmide etária da população brasileira, considerar também dados demográficos do estado do Amazonas, a prova é muito regionalizada, ficar de olho ali na questão de migração, principalmente que envolve haitianos, venezuelanos, que são conteúdos extremamente corriqueiros desse certame. Então, meu povo, aula de hoje, crucial, conteúdo que está sempre presente no vestibular, população. Valeu? Então, considero que para a aula de hoje o assunto está encerrado. Baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA, acompanhe as nossas aulas em todas as nossas redes sociais. Por hoje é só. Valeu! E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!